Olá, amigo. Depois de estudarmos 7 semanas, chegamos na 8ª semana do estudo da lição da Escola Sabatina. O pastor Fernando, junto com os seus convidados, semanalmente tem estado aqui conosco para a gente poder aprender cada dia mais uma porção da Palavra de Deus. Estamos no 8º estudo, hoje vamos estudar sobre a Lei da Aliança, mas antes do estudo, eu queria animar você a que você tenha em suas mãos a lição da Escola Sabatina. A cada ano, nós temos uma atividade muito específica chamada o Maná. Que programa é esse do Maná? O Maná nada mais é do que animar os irmãos a fazerem a assinatura da lição da Escola Sabatina. Ou seja, o projeto Maná é um esforço unido da igreja para alcançar o maior número de pessoas de todas as idades com a lição da Escola Sabatina. E, acima de tudo, motivá-los ao estudo diário da Palavra de Deus. Ou seja, realizarmos a assinatura da lição da Escola Sabatina. Você sabe que quando você faz a assinatura da lição da Escola Sabatina, você vai só pagar 3 e vai receber 4. Por que é isso? Tem um desconto de 25%. Por que isso? Porque isso é para motivar você a fazer a assinatura, você vai receber na sua casa, você não precisa se deslocar para ir à loja ou buscar a lição da Escola Sabatina de uma outra forma, a não ser através da assinatura. Você recebe na sua casa, aí de maneira confortável, tranquila, segura, você recebe na sua casa o pão diário, ou seja, o maná é aquele pão diário que o povo de Deus recebia lá no deserto. Colhiam diariamente o maná que ficava ali no campo, ou seja, a lição da Escola Sabatina é o maná diário para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus e do caráter de Deus. Espero que você tenha a lição da Escola Sabatina e, se não a tem, que busque a forma de adquiri-la ou agora ou através do projeto Maná, que é a assinatura anual, tá bom? Desafio você e agora, vamos juntos lá aprender um pouco mais do estudo dessa semana. Que Deus abençoe você e um forte abraço. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você que gosta de estudar a Bíblia, de conhecer a Palavra de Deus profundamente. Esse é o nosso programa Classe de Professores aqui da Associação Paulistana. A Associação Paulistana, explicando melhor para vocês, é uma região central de São Paulo que a Igreja Adventista estabeleceu, onde tem muitas e muitas igrejas, né? E a gente aqui trabalha nessa região. E classe de professores é porque todo sábado a gente tem um pessoal que se reúne para estudar a Bíblia e tem professores ou coordenadores que dirigem esse estudo. Então, essa aqui é uma classe para dirigir ou para dar ideias ou para alimentar esses coordenadores juntamente com seus grupos. Mas é aberto para todo mundo que gosta de estudar a Bíblia. Lembrando que o nosso programa é gravado, mas que nesse mesmo tempo a gente tem aí Pastor César Reis, que está interagindo com você através do Facebook, YouTube, e a gente espera que você coloque suas considerações, coloque as suas ideias, o que você pensa, os seus pensamentos, né? Aí no Facebook, no YouTube, porque tudo isso somado àquilo que é falado aqui é que faz a nossa classe de professores interessante, importante, bonita, valiosa, tá bom? Bom, eu quero apresentar de novo os meus convidados. Temos de volta aqui pela 3ª vez o grupo 2. Hoje nós vamos estudar a lição 8, né? Que é a Lei da Aliança. E a gente tem ali em cima, pela ordem, o Lucas Iglesias, que além de ser meu filho, é professor de teologia lá no UNASP Engenheiro Coelho e pai do João, que é o nosso neto também, isso é importante. Depois ali está o Luciano, que trabalha na Nova Semente, ele é pastor auxiliar ali junto com o Edson Nunes, né? Está bem no coração de São Paulo. E abaixo dele aí o Andrei, que trabalha hoje na região do Jaguaré, cuidando ali de 5 igrejas, e que pastoreando 5 igrejas e que está conosco aqui também. Trabalhou comigo lá na Nova Semente quando eu fui pastor lá, né? Gente, bem-vindos aí. Vamos começar o estudo da nossa lição. Eu vou pedir para o Lucas orar para nós começarmos, por favor. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, por essa semana.
agora esteja conosco ao estudarmos a Tua palavra. Que ela fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, a lei da aliança, né? Você que estudou a lição, bom, tá aqui a lição. Se você está entrando aqui e não sabe o que é, né? Esse livrinho que ajuda a gente a estudar a Bíblia. O assunto geral é a promessa, a aliança, né? Que Deus fez com o ser humano, essa coisa de Deus correndo atrás de nós, né, como seres humanos e restabelecendo essa aliança, esse relacionamento conosco. Vamos pegar a parte de sábado e domingo, como sempre, unir as duas, e o primeiro assunto é a eleição de Israel. Lucas orou, dá para começar, Lucas, introduzindo isso aí para nós? Claro. Esse assunto da eleição é muito interessante porque eu acho que a nossa percepção de eleição muitas vezes atrapalha o que a Bíblia apresenta como uma realidade de eleição. A gente já comentou aqui, pelo menos nas lições que nós estudamos juntos, sobre como não havia mérito nenhum na escolha, né, que Deus faz, por exemplo, de Abraão, né? Eu vou pegar Abraão como exemplo por ser assim, o início de tudo em relação a Israel, né? O pai da nação. Então, Deus escolhe Abraão não por causa dele, né? Eu gosto bastante de um joguinho de frases que é como se Deus dissesse: Abraão, é você e não o outro. Só que o complemento é o mais importante, né? Porque assim, é você e não o outro, porque é você por causa do outro. Então, eu escolho você, Abraão, mas não é por causa de você. Eu escolho você por causa do outro. E isso muda completamente a nossa percepção de eleição. Para a gente, muitas vezes, o eleito é aquele que é o mais apto, ou aquele que depois desfruta de privilégios e tem regalias e etc. Mas, biblicamente, não. Deus escolhe, né? E isso funciona também, por exemplo, na escolha dos profetas, né? O profeta, ele não vai assim, poxa, vou fazer faculdade de teologia para ver se eu vou virar profeta um dia, né? Não, não existe isso. Todos os profetas se sentem incapazes dos seus chamados, indignos, né? Sem o know-how suficiente. E aqui Israel é, por Deus, dito que era incapaz, que era pequeno, era nada. Deuteronômio 7,7, né, por exemplo, vai falar: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros, pois vocês eram o menor de todos os povos. Então, só para te lembrar, né? O Senhor amou e escolheu porque vocês, não porque vocês eram os maiores, vocês eram os menores. E aqui eu trago de volta um comentário que o Luciano fez, né, da ideia de separar para um propósito específico, né? A eleição funciona dessa maneira. A eleição, de certo modo, é uma separação, mas essa separação não é um fim nela mesma. Ela tem um objetivo e tem um propósito. E o propósito da eleição é o outro. E uma ideia também que vai ilustrar bem essa dinâmica vai ser a do que é considerado santo ou da santidade. E quando a gente vai para Êxodo 19, o povo de Israel é chamado de uma nação de sacerdotes, nação santa, né? Aqueles, eles são convocados ou são chamados a ser uma nação de sacerdotes, nação santa. E o ofício sacerdotal totalmente não é um ofício voltado a si, né? O sacerdote não trabalha para ele. O sacerdote trabalha para o povo. O santo, o separado, o eleito, ele não é aquele que é eleito, que é separado porque ele é melhor. É por causa do outro. Sempre o objetivo é o outro. Sempre o foco é o outro. Então, o que a gente precisa, né, antes de mais nada, é um reajuste de visão. E eu gosto bastante desse reajuste envolvendo o outro em vários aspectos. Eu gostaria de mencionar um, né, só para a gente ilustrar. Em Isaías 58, por exemplo, a gente vai ler sobre o jejum, né? Um tema que é bastante recorrente, o jejum. Em Isaías 58, quando nós vamos ler sobre o jejum, basicamente o jejum que Deus fala lá em Isaías é assim: você Israel, acha que jejum é afligir a alma de vocês, enfraquecer, e é o verbo aná lá em hebraico, né? Vocês acham que jejuar é vocês se enfraquecerem? Então vou falar o que é você jejuar. Jejuar e aí é usada a mesma palavra, aná, aflito, ou aquele que é afligido. Ele fala,
é você cuidar, alimentar aquele que é enfraquecido. Então, ao invés de você pensar em si, é você pensar no outro. Ao invés de você deixar de comer, é você alimentar quem não tem o que comer. E daí é legal que, na sequência, em Isaías 58, Deus fala, só assim eu vou responder a oração de vocês. E a palavra para responder é a mesma raiz de aflito e mesmo de afligir, que é o aná. Então, assim, a resposta, o ouvir a oração, depende do que você faz pelo outro, não do que você faz para si. A religiosidade, antes de mais nada, não envolve você somente, os seus propósitos, as suas preocupações, mas o que você faz com essa bênção em relação ao outro. O eleito é aquele que trabalha por outro. Qual é o privilégio da eleição bíblica? Servir. Esse é o privilégio da eleição bíblica. Quem não vê privilégio no serviço, aí a gente já precisa começar um reajuste de percepção e de visão para ser cauteloso, né? Show. Aqui tem um monte de coisa para a gente pensar, né? Mas você vai ver que todas as funções, mesmo as funções, o rei, inicialmente Deus não tinha um rei em Israel, quem comandava eram os juízes, né? E o juiz era aquele levantado por Deus para servir a nação e para dirigir a nação, trabalhar para as pessoas. Quando a nação escolhe um rei, Deus diz assim, olha, vocês vão escolher o rei e o rei vai querer seguir os outros reis, ele vai querer ser servido. Mas mesmo assim, vamos escolhendo aqui um rei que vai ser alguém que... E aí, Davi vai ser esse rei servo, tanto que ele é um tipo do próprio Cristo, né? Ou seja, aí a gente tem que colocar isso para hoje, né? Porque a visão hoje de religião eu vou para aquela igreja porque ali, naquela igreja, eu serei abençoado, eu vou receber, vão fazer milagre para mim, eu vou ter emprego, eu vou ter dinheiro. E mesmo nós, porque a gente faz isso, faz essa conversão lançando o olhar para outras religiões, né? Mas mesmo nós, né? Aí cabe a pergunta, por que eu vou à igreja? Por que eu, particularmente, Fernando, sou líder da igreja? A minha missão, a minha função é servir os outros ou é ser servido, né? Essas perguntas são muito pertinentes sempre, o tempo todo, para aquele que resolve ou que deseja, né, seguir Deus, que resolve responder o que Deus propõe, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa aqui? Pode falar. Eu vou comentar sobre o que eu falei, né? Mas só a última coisinha. Até a linguagem que a gente usa, né? Eu vou me alimentar, né? Vou me alimentar. E esse texto de Isaías quebra completamente com isso, né? Você vai se alimentar, mas tá, quem você tem alimentado, né? E essa dinâmica, como eu falei, a gente pode ver em várias histórias da Bíblia, né? No Bom Samaritano é o exemplo clássico, né? Quem é o outro, né? Quem é o outro? E essa pergunta precisa de um reajuste também. Não interessa quem é, né? A pergunta é errada. A pergunta é, você é o outro para qualquer um, né? Você falou um negócio aí que também me chamou a atenção, que é assim, vou me alimentar, né? E não é isso que a gente pensa em fazer quando vai à igreja, né? E olha, quando chega num restaurante, né, você se alimenta mesmo. Você vai lá, se é um buffet, você vai lá, pega a sua comida, senta na mesa e você come, né? Na igreja, a gente tem esse comportamento. E as pessoas são capazes de chegarem lá e se comportar como num restaurante. Estou lá me alimentando, não interessa quem está do meu lado, quem está na minha frente, não interessa a necessidade que ele está passando, o que ele está vivendo, não interessa nada. Está aí um princípio completamente errado. Por isso, né, é interessante a gente analisar muito a época que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos, por exemplo, ficamos por causa de Covid, né, durante muito tempo, uma primeira vez, uma segunda vez, sabe-se lá se chegará a terceira, quarta vez, privados desse convívio social e até de igreja, né? Então, é Deus mostrando para a gente, eu preciso de igreja para poder ter comunhão com Deus, ou eu posso começar a servir e posso comungar com outras pessoas que não são, ou de outras maneiras, né? Atingir mais pessoas, né? Alcançar mais pessoas. Maravilha, gente. Laços que unem, segunda-feira. Segunda-feira. E aí, que conexão isso aí tem com o domingo, tal? Luciano, vamos lá, sua vez agora.
Bom, esses são os princípios que vão reorientar a nossa visão, né? Como o Lucas falou, não colocar o eu como centro de todas as coisas, como um fim em si mesmo, mas de servir o outro, né? E a gente tem falado nos últimos estudos que a gente fez de que Israel é parte de um todo, Abraão era parte de um todo, e a gente precisa se encaixar nisso também. Mas Deus, ele, naquele momento específico com Israel, no momento que ele faz uma aliança com essa nação, Deus, ele dá algumas leis para esse povo, né? Na verdade, alguns rabinos vão dizer que, ao todo, a gente vai encontrar nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá, cerca de 613 leis. Então, tem bastante coisa, muitos detalhes, né? Vocês já falaram aqui que tem a ver com leis sanitárias, leis sociais, mas tudo isso dentro do escopo da espiritualidade. Mas, especialmente ali em Deuteronômio, no capítulo 4, a gente tem uma relação muito próxima entre lei e aliança. Isso faz parte já, como as estipulações, né? A gente mencionou isso, acho que lá na lição 2, o Andrei comentou que cada aliança no mundo antigo, e isso a gente vê na Bíblia também, principalmente um tipo específico, que eram as alianças dos hititas e tal, eles tinham um preâmbulo, tinham uma recapitulação histórica e tinham estipulações, que eram as regras do acordo. E aí eles combinavam, se isso fosse agradável aos dois, a aliança acontecia, né? Ela era firmada. Se os termos do contrato estavam acessíveis e eram desejados por ambas as partes, então o contrato era realmente firmado, né? Mas nesse caso aqui, a aliança ela vai estar ligada com os famosos 10 mandamentos, né? E em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 13, eu vou ler aqui, diz o seguinte... Moisés dizendo para o povo, né? Então ele anunciou a sua aliança que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor ordenou que as ensinassem a vocês também os estatutos e juízos e assim por diante. O curioso é que, por mais que a gente entenda isso como 10 mandamentos, se a gente fosse traduzir literalmente do hebraico, o que a gente tem aqui, na verdade, são as 10 palavras. Aseret Hadevarim, né, em hebraico. Isso muda um pouquinho algumas coisas. Porque, veja, essas 10 palavras, elas não são só 10 mandamentos, elas são os 10 princípios que vão nortear os outros 603 leis, né, que a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Tudo vai passar por dentro desse princípio, ou desses 10 princípios, né? E Jesus vai resumir esses 10 princípios em 2, que é amar o próximo e amar a Deus também, né? Mas eu acho que essa orientação é importante, porque ela acaba sendo mais abrangente, né? Esses princípios, eles não são vividos só na época de Israel. Eles podem e devem ser vividos, assim, sem qualquer limitação de tempo, né? Porque amar a Deus e amar o próximo resume tudo aquilo que Deus anseia na sua relação com o mundo, na sua relação com os seres humanos, e que ele desejaria que fosse também o princípio norteador para a nossa própria vida, né? Agora, a lei... E aqui eu vou usar uma expressão que é bem interessante, que é Torá. Várias vezes vai aparecer na Bíblia como se referindo às instruções de Deus, a leis específicas também, mas às vezes como Pentateuco como um todo. E Torá significa instrução e não só lei. E apesar de parecer algo besta, assim, quando a gente estica um pouquinho mais essa ideia, eu acho que isso ganha um significado todo especial. Porque instrução... se torna algo relacionado com outras coisas. Não é só obediência, mas também passa a ser sabedoria, passa a ser cuidado de alguém que nos ama. A instrução ela ganha um outro contexto que não vai fazer com que a gente obedeça naqueles termos de eu quero receber aquilo, uma recompensa no final. Eu faço porque é o melhor caminho. É a melhor instrução que alguém poderia ter, né? E essa expressão, essa palavra Torá, por exemplo, ela vai aparecer lá no livro de Provérbios 8 vezes, relacionando o ensinamento de um pai ou de uma mãe para o seu filho. Então, a instrução, ela estabelece um tipo de relação que vai além de senhor e servo, daquele que manda e daquele que obedece, mas tem a ver com familiaridade, com relacionamento íntimo. Então, por exemplo, lá em Provérbios, né? Lá no capítulo 1, eu acho que a gente poderia até abrir aqui, só para deixar isso claro, Provérbios no capítulo 1, logo no início, vai falar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e tal, mas também a gente vai encontrar no verso 8, olha,
meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. E a palavrinha que vai aparecer aqui é Torá. E é legal porque Deus está dando a lei lá no Sinai, depois de ter libertado o povo do Egito. E, de novo, a impressão que dá é que a gente está tendo uma aliança entre um rei mais forte, Deus, fazendo uma aliança com um rei mais fraco, que é o povo de Israel. Isso era muito comum no mundo antigo. Mas quando a gente olha por esse prisma, muda completamente a relação que os dois têm. Não é só de senhor e servo, porque antes mesmo de Deus libertar o povo, ele vai chamar essa nação, Israel, de meu primogênito. Então, quando Moisés vai falar para Faraó, deixe o meu povo ir, Deus, ele antes vai convencer Moisés, olha, vai lá e fala para Faraó que Israel é o meu primogênito, é o meu filho amado. E eu quero então que eles saiam dali. Então, a partir do momento que a gente entende a lei de Deus como instrução, a gente entende que Deus ele está convidando a gente, através da lei, através das suas instruções, a fazer parte da sua família, a ter uma relação superior, que excede a relação de senhor e servo, mas de paternidade ou de maternidade da parte de Deus, né? E é curioso porque lá em Lucas vai ter um episódio em que Jesus vai se relacionar com sua mãe, seus irmãos, mas de um jeito que soa meio estranho, né? Lá no capítulo 8, dos versos 19 a 21, eu não vou ler, mas Jesus ele está numa casa ensinando as pessoas, aí de repente alguém fala para ele, né? Jesus, mas a sua mãe e os seus irmãos estão ali fora. E aí Jesus ele responde algo que parece meio seco, assim, né? Meio como se fosse falta de educação, né? E Jesus ele fala, olha, o meu pai e minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Então, a Torá, a instrução de Deus, a lei de Deus, ela é uma mediação, sabe, num relacionamento que Deus quer ter, de familiaridade mesmo conosco, de família, de paternidade, de maternidade. E isso, particularmente falando, me motiva muito mais a querer absorver esses princípios e essa vontade de Deus para minha vida, do que só de alguém mandando, né? Porque tem uma autoridade maior. É isso também, mas não é só isso. Deus ele quer algo a mais. Né? Ele quer uma relação de pai e filho, de mãe e filho. E é nisso que eu acho que tem muita beleza também quando a gente olha para a aliança, né? Tô olhando para a cara de vocês, ver se tem alguém com vontade de falar. André, acho que você, né? Uau, depois do que o Luciano falou, eu vou puxar o gancho já para terça, mas lindo isso que o Luciano falou e apresentou para a gente, e que entra total na lição de terça. A gente, eu só queria daí acrescentar e destacar, porque daí pega também o que o Lucas falou na introdução de domingo, e essa lição dessa semana ela está um pouco mais linear, ela está um pouco mais construída, assim, né? Diferente da última que a gente gravou juntos, essa aqui está mais linear. A lei, eu quero ler um texto, Deuteronômio 10, verso 15. Eu vou falar, a gente está falando sobre a lei dentro do contexto da aliança, né? É legal ler, né? Porque o texto ele tem um poder diferente quando você cita alguma parte e você lê diferente, né? Sim, é a palavra, né? No verso 15 diz assim, é lindo esse verso aqui, e fala sobre a eleição que o Lucas falou lá no início, né? Então, somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Então, assim, sabe por que vocês são nação eleita? Não porque vocês são bons, bonitos, especiais, mais legais, mais obedientes ou melhores, ou não são como aqueles pagãos miseráveis. Não é por isso, não. É tão somente porque o Senhor se afeiçoou de seus pais para os amar e os ama como um pai ama um filho, né? A eleição aqui, ela vem antes da entrega da lei. Então, a gente precisa destacar que, ao falarmos da lei no contexto da aliança, primeiro a gente tem que entender que a eleição precede a lei. Depois, lembrar também que a lei do Sinai, ela vem depois da Páscoa. Ou seja, a libertação também precede a lei, a salvação também precedeu a lei, a salvação do povo da escravidão do Egito. E isso traz para a gente a ideia de que o perdão precede a obediência e não o contrário.
É muito comum no contexto da cultura religiosa acharmos que a obediência é que precede o perdão. Ou seja, o perdão é uma consequência da obediência. Quando que é exatamente o contrário, o inverso. O perdão precede a obediência é uma consequência do perdão. E aí a gente entra na ideia, e vai ficar mais claro quando a gente entende o que é Torá, e o Luciano já fez isso, eu não vou ficar recorrendo tanto, mas só para reforçar a expressão Torá, eu acho que traduzir, e aí não vou me atrever a dar uma opinião fechada, na presença aqui do Lucas e do Luciano, que dominam muito mais a língua hebraica do que eu, inclusive fui aluno do Lucas, fui contemporâneo no teológico dele, depois eu tranquei o curso, voltei, depois ele foi meu professor. Que privilégio. Mas, assim, dizer que lei talvez seja uma tradução muito pobre para traduzir Torá. Pobre no sentido de que ela não abrange todo o sentido semântico do que significava, especialmente lei no contexto não semita, né? O nosso contexto ocidental, de mentalidade grega, entende lei de uma maneira muito diferente daquilo que Torá significava. Então, quando o Lucas falou de instrução, conselho, você traz à mente um pai falando com um filho por amor, dando orientações de amor. Torá tem um sentido muito mais de orientações do que isso vai ficar claro quando você lê na própria introdução dos 10 mandamentos, em nenhum momento está dizendo mandamento ou lei lá. Você vai dizer, mesmo a tradução para o português fantástica, 10 palavras de Deus. Por isso que vou me atrever mais ao grego, que domino muito mais que o hebraico, é por isso que depois a própria Septuaginta vai usar a palavra decálogos, né? Decálogos, as 10 palavras. Os mandamentos são as 10 orientações de Deus, as 10 prescrições de Deus, em termos de uma orientação paternal a um filho que ele muito ama. E quando eu penso que os 10 mandamentos são lei, no contexto não semita ocidental que vivemos, eu trago à mente uma formação pressuposta de lei como nomos, no grego, que seria uma lei mais legislativa, né? Uma ideia daquilo que restringe e pressupõe punição ao descumprimento. Ou lex, no latim, né? A ideia, pelo menos o nosso campo jurídico e legal ocidental tem uma formação romana muito forte, e lex também é a mesma coisa. A lei é aquilo que nos proíbe, uma ação proibitiva em que, havendo descumprimento, você tem uma punição prevista. Então, quando você entende que o mandamento de Deus é lei no contexto greco-romano, nomos ou lex, e não no entendimento semita de Torá, você passa a ter uma relação mecânica com a lei muito distante do que é o que Deus queria, e muito distante daquilo que um pai quer, porque aí concluo evocando agora um filósofo que é Kant, que ele vai dizer que as pessoas elas buscam a Deus ou buscam a religião por 2 caminhos, ou por medo do inferno ou pela esperança do paraíso, e que esses 2 caminhos são caminhos ruins, egoístas, e que são nada mais do que 2 lados da mesma moeda. Ou seja, ou as pessoas buscam Deus por medo do inferno, daquela caricatura dantesca, né, de Dante, da danação eterna. Então, pensando em mim, em não ter aquele resultado ruim, então eu vou obedecer a Deus, para evitar ir para o inferno. Ou então, eu vou, de maneira tão egoísta como, obedecer a Deus, porque eu estou interessado naquilo que ele pode me dar, nas ruas de ouro, no lago de cristal, na vida eterna. Quando que, na realidade, eu obedeço a Deus porque eu quero ter um relacionamento perfeito com ele. E a salvação e a eternidade nada mais é, e o meu interesse lá não é na ausência da finitude. O meu interesse lá é no relacionamento eterno com aquele que me amou e que muito me ama. Então, a obediência a Deus não é fruto do medo do inferno, nem da ambição do paraíso. A obediência a Deus, ela é como a de um pai espera de um filho. É resultado da manifestação do amor mútuo. E mesmo o desejo da eternidade, por isso eu ainda quero insistir que a esperança do paraíso é uma motivação ruim, por mais que alguns pensem ou discordem, mas eu confesso que uma eternidade sem Jesus, ela não vai me agradar ou não vai me trazer uma alegria. Em algum momento eu falar, me mata, me tira daqui, eu não quero mais viver nesse negócio, eu não aguento mais isso. O que atrai na ideia da eternidade é você ter um relacionamento perfeito e perene com aquele que te ama. É por isso que quando a gente está apaixonado, quando a gente ama alguém, e a gente está do lado daquela pessoa, um namorado, uma namorada que a gente está tão apaixonado naquele momento,
a gente gosta de pensar que aquele momento a dois se eternize. Aquilo é um pingo da eternidade, porque a eternidade nos atrai não porque pela ausência da finitude, ela nos atrai não por um egoísmo, ela nos atrai por conta de um relacionamento perfeito. E eu penso que a Torá, que envolve os 5 primeiros livros da Bíblia, ali você tem a manifestação não só do Sinai, mas você tem a manifestação também da graça de Deus em muitos outros momentos, ela reflete esse caminho, esse guarda-reio de relacionamento com alguém que te ama e um relacionamento de entrega de amor. Então, a lei é resultado da graça que envia o povo para Deus. E eu vou entender essa tosse como uma interrupção para que os outros possam falar. Olha, não foi, mas foi providencial também. Que nada, tá ótimo. Maravilha, muito bom mesmo. Alguém tem um comentário para fazer em cima aí? Quer comentar, não? Na verdade, então, o meu comentário acaba sendo um pouco a quarta-feira, então eu acho que você ia falar alguma coisa. Eu vou, mas também vai para esse lado aí. Mas deixa então eu falar, eu vou fazer um comentáriozinho aqui, que é o seguinte, eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender, porque assim, diz que o homem e a mulher, eles quebraram a lei de Deus, né? Eles quebraram a lei de Deus. Mesmo Lúcifer lá no céu, né? Ele quebrou a lei de Deus, mas é porque essa lei, ela é eterna. Bom, lógico, a lei de Deus não existia como 10 mandamentos na eternidade, né? Não adulterarás, não matarás, né? Mas os princípios dela, todos embutidos no amor, porque como Jesus, ele sintetizou a lei, né? Primeiro, Deus sintetiza em 10 mandamentos e Jesus sintetiza na base, que é o amor, né? Amor a Deus e amor ao próximo, o serviço, né? Então, no momento em que Lúcifer deixa de servir os outros para servir a si mesmo e colocar os outros servindo a ele mesmo, pronto, foi quebrada a lei, essa lei eterna de Deus, né? Que é essa lei baseada no amor, que é o caráter de Deus, né? Então a gente vê uma lei eterna e uma coisa estável. É isso que eu queria comentar, né? A respeito disso que o André falou sobre toda essa natureza da lei de Deus e jogando já para quarta-feira. Doutor, antes vou fazer um comentário do comentário antes do Lucas entrar. Só dizer como pai, eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 meninas. A Vitória, que tem 10 anos, e a Valentina, que tem 3. Na realidade, vão fazer 10 e vão fazer 3. Quando eu espero a obediência delas, eu não espero que elas me obedeçam por medo do castigo. Se elas só me obedecem por medo do castigo, não há amor nessa relação, há medo. E eu também não espero que elas me obedeçam por intencionarem o presente de Natal, ou porque estão ansiosas pelo presente de Natal, ou ambicionam o presente de Natal ou de aniversário, né? Isso não seria amor, isso seria interesse. Então, a obediência que Deus espera de nós é uma obediência fruto do entendimento de que Ele nos ama, e porque Ele nos ama, nós queremos ter harmonia com Ele, com a vontade dEle, com aquilo que Ele faz. O meu medo, como pastor, é que a cultura religiosa, muitas vezes, ao falar da lei e da Torá, fala num sentido de medo do castigo, valorizando o castigo, ou interesses no ganho que ela pode trazer. E isso não é amor, isso é interesse ou medo. E com interesse e medo, uma relação de um filho com o pai por interesse ou medo chateia o pai. Eu fico imaginando o quanto que Deus fica chateado com a gente, usando uma expressão humana, é óbvio que Deus não se chateia, mas chateado conosco quando a gente demonstra obediência por medo ou por interesse, e não por amor. Isso aí. Lucas, vai lá. O Andrei. Vai no caminho. Comentando o que ele falou agora e já fazendo a ponte, né? É muito interessante, né? Obviamente, e essa é a questão da quarta-feira, né? Que a lei vai refletir o caráter de quem é Deus, né? Esse eu acho que seria o resumo, né? A lei dele é reflexo de quem ele é. E Teu áudio está um pouquinho baixo agora, Lucas. O áudio seu está um pouquinho baixo, Melhorou aí? Melhorou. Não sei se...
Então, o que eu estava falando é que a lei de Deus reflete o caráter dele, né? E é interessante como esse reflexo do caráter vai ser, assim, bem contrastante em relação à retórica, eu gosto de chamar de retórica do medo, que a gente vê, por exemplo, né, vários episódios, mas a gente vê em Nabucodonosor na fornalha, né? Então, a fornalha é um exemplo disso que você está falando. É assim, olha, vocês se prostrem, porque senão vocês vão ser lançados nessa fornalha. Obedeçam para que vocês vivam, né? Enquanto que com Deus vocês vivem porque eu dou vida para vocês. E agora tem o que é o reflexo do meu caráter. E aí tem um estudioso que eu gosto bastante, que é o Jacques Ellul, e ele vai ter um livro dele que ele vai falar sobre a lei, e num determinado momento ele faz uma ilustração que ela tem as suas limitações, mas que eu gosto, que ele fala assim, que a limite... já estava falando aqui que ele vai... A lei é como uma espécie de fronteira. Por quê? Não uma fronteira como uma barreira a ser ultrapassada, mas é uma fronteira, e daí essa é a limitação da ilustração dele, mas que ao mesmo tempo é legal, porque é uma fronteira, é o limite que Deus traça entre aquilo ter mais chance de acontecer com você ou não. Então, por exemplo, se você mata alguém, o risco de você ser morto é muito maior. Se você trai alguém, o risco de você ser traído é muito maior. E tem as suas limitações, a ilustração, mas a lei serve para promover vida, né? Vida e proteção. E o que a serpente faz lá em Gênesis 3 é justamente o oposto, né? Ela pega o que é uma fronteira e transforma em uma barreira a ser ultrapassada. No discurso dela, ela pega vocês têm todas as árvores do jardim para comer livremente. E daí ela vem e fala justamente o oposto. Peraí, vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Foi isso que Deus disse? Então ela questiona, né, a fronteira de proteção, a fronteira que, como toda lei divina, serve para promover vida, né? E isso a gente poderia até falar de todos os aspectos, né? Aspectos biológicos, químicos, físicos, as leis promovem vida, né? E ela transforma numa barreira a ser ultrapassada, né? E ao questionar essa lei, ela está questionando o caráter de Deus, né? Porque a lei reflete o caráter de Deus. Então, esse é um problema sério, né? Quando a gente só tem benefícios na lei, né? E tem uma coisa que eu já falei um monte de vezes em vários lugares, mas eu vou repetir porque eu acho interessante, né? Que para muitos, né? O pedido de Deus para que a gente repita essas leis, ele soa como algo mecânico, né? Então, por quê? Muito por influência da percepção da modernidade, de que a repetição é sinônimo de morte, a gente acha que repetir e obedecer às leis nos torna robôs, né? E daí tem vários filósofos que vão comentar sobre isso, né? E sociólogos, o Bauman vai falar, a Hannah Arendt, e a crítica deles é maravilhosa, né? Só que isso, no aspecto de repetição da lei, é interessante, porque repetir não vai me tornar o Charlie Chaplin no tempos modernos, né? Vai me incapacitar de pensar e eu só vou repetir os movimentos. Não, repetir biblicamente as leis e repetir obedecendo é sinônimo de vida, né? E daí eu concluo citando o Chesterton, né? Que no livro dele Ortodoxia tem um capítulo com um título bem maluco que chama A Ética da Elfolândia, e ele vai falar assim que na repetição há vida em tudo. Ele vai falar do sol que não para de nascer, do coração que não para de bater, do pulmão, né, na nossa respiração que é constante. O que quebra a repetição não é vida, é morte. Não é assim, o coração estava batendo repetidamente, agora ele parou e então ele vive. Não, ele morre. O que quebra a repetição nas leis estabelecidas é morte. E ele vai falar na mesma coisa em relação à lei de Deus. E o último exemplo que ele dá é de uma criança, né? A criança, você faz uma brincadeira, ela fala de novo, de novo, de novo. Eu também tenho um filho e o João tem 2 anos, vai fazer 3 anos esse ano. E ele é assim, se eu fizer alguma coisa que eu sei que ele vai gostar, eu tenho que saber que eu tenho que fazer aquilo mais 50 vezes. Eu não, né? Meu pai também. Esses dias eu fiz um avião de papelão
E daí meus pais vieram em casa, já faz um tempo, né? Por causa da pandemia e do isolamento. Mas daí ele veio, daí ele queria de novo. Só que daí ele olhou e falou assim, não, mas eu quero o vovô. Aí eu fiquei feliz, porque daí foi o vovô de novo a tarde inteira. Mas é isso, né? Lei é vida. A criança repete não porque falta vida nela, é porque ela tem vida em abundância, né? E a lei é isso. Lei é vida porque reflete o caráter de Deus. Maravilha. E aí, gente? Comentários? Alguém quer falar alguma coisa? O único comentário que eu tenho para fazer é que lindo isso, que lindo. Obrigado, Lu. Lindo. Então vamos para lá. Vamos para quinta-feira, Luciano? Vamos. Eu vou só comentar também algo que o Lucas falou. Eu vou ecoar as palavras do André. Muito lindo. Não sou pai ainda, mas... É isso que eu ia perguntar. Você não tem nenhum filho, Luciano? Já está previsto aí? Como é que é? Eu sei que vocês estão querendo dourar a pílula aí, dizer que é tudo aí só bonito, que é motivo de reflexão teológica, mas eu sei que não é só isso. Então, eu estou segurando um pouco. Mas espero ter um dia. Bom, mas isso me lembrou, Lucas, quando a gente olha para a Bíblia, o próprio ato de existir das coisas, do mundo e também do ser humano, já é uma resposta de obediência à palavra de Deus, né? Então, Deus dá ordens e as coisas surgem porque elas obedecem. Então, não existe como a gente pensar a vida fora da palavra de Deus, fora da instrução de Deus, fora dos ensinamentos dele, da sua lei, porque, bom, Deus é o Criador, né? A primeira coisa que a gente sabe sobre Deus quando a gente abre a nossa Bíblia é isso. Deus é o Deus da vida. Então, de fato, caminhar pela sua palavra, no caminho que ele abriu, nas suas instruções, é aquilo que vai nos trazer a verdadeira vida em abundância aqui e agora também, né? Mas deixa eu fazer um parênteses em cima disso aí. Isso aí tudo aí me lembra uma música, viu? Sim. Crer e obedecer, né? Que fala sobre isso aí. Crer e obedecer. Só não lembrou do título. Crer e obedecer. Como é que é o nome da música mesmo? Ser e obedecer. Ser e obedecer. Então, pronto, é isso aí. O Gabriel Iglesias que canta, pode conferir lá que é esse o assunto. Continua, Luciano, se você conseguir parar de rir. O Lucas é muito implicante, né, Fernando? Incrível. Mas, enfim, deixa eu tentar me recompor aqui. A última parte, né, fala dessa condicionalidade da aliança, né? Deus, ele nunca impõe. Ele sempre abre um precedente para a gente escolher afirmativamente ou de mesmo negar aquilo que ele está oferecendo, esse relacionamento que ele tanto deseja. É claro que isso tem certas limitações, né? Porque nem tudo a gente escolhe. As nossas escolhas, as possibilidades que a gente tem, elas são limitadas. Por exemplo, a decisão mais importante que a gente poderia ter, a gente não tem participação alguma. Se a gente vai nascer ou não. A gente não decide em qual família a gente vai nascer. Se é uma família mais abastada, se é uma família que tem alguma segurança financeira, enfim, não escolhe nada disso. Mas a partir do momento que a gente existe, a gente precisa tomar algumas decisões. E quando a gente passa a viver, né, e tudo mais, a gente também não consegue escolher todas as coisas. Mas ainda assim, Deus dá para a gente um incentivo de escolher aquilo que é da sua vontade, né? Então, desde o Éden, por exemplo, Deus ele cria o ser humano, ele coloca o ser humano como a sua imagem e sua semelhança, compartilha domínio, compartilha responsabilidade, compartilha o status de filho, né? Do grande rei criador. Mas só que, ao mesmo tempo, Deus ele coloca uma opção para o ser humano dizer, olha, você pode dizer não para esse relacionamento, se assim você desejar. E aqui entra de novo aquele tema da vulnerabilidade, né? Que a gente mencionou em outras conversas. Deus ele se arrisca demais em querer se relacionar com seres humanos do jeito que ele escolheu se arriscar, que é envolvendo o amor. Porque o amor ele só pode florescer num contexto de liberdade, né? Se eu chegasse para minha esposa e falasse para ela, olha, eu amo você, mas eu não confio em você e você vai ficar em casa o dia todo. Isso não é amor. Você não tem possibilidade de me negar, você não tem possibilidade de ir embora. Isso não é amor. Isso é outra coisa, isso é tirania, isso é opressão, né? E da mesma forma, quando Deus ele quer se relacionar com seres humanos, ele abre um precedente, porque em essência, o amor só pode acontecer dentro da liberdade, desse risco, né, que Deus se coloca à disposição de correr.
Não é à toa que uma das parábolas, né, que Jesus conta que melhor representa quem Deus é a parábola do filho pródigo, né? Do filho que tem a porta aberta de casa para ele decidir sair na hora que ele bem entender, mas que vai encontrar um pai de braços abertos quando ele decidir voltar, quando ele tiver uma compreensão melhor das coisas, né? Mas existe essa liberdade, sabe, de ir e vir, de dizer sim, de dizer não. E quando Deus chega oferecendo aliança, é sempre assim. Quando ele chega para o povo de Israel, ele fala: se vocês guardarem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar, então vocês serão a minha nação de sacerdotes, então vocês serão uma nação santa. Mas é algo que vocês têm a decidir. Mas, ao mesmo tempo, parece que, às vezes, a gente cria na nossa mente como se Deus estivesse colocando cartas na mesa ou como um guia turístico, né? Assim, que está conduzindo você e, de repente, chega numa bifurcação, você tem que escolher entre duas trilhas. E aí ele friamente diz: olha, essa trilha A, ela vai dar nesse fim aqui. E a trilha B, ela vai dar nesse outro fim. Faça sua decisão racional. Um cara que não tem uma relação próxima com as pessoas que ele está instruindo. Agora, o Deus da Bíblia, ele não só vai colocar as opções na mesa, ele não só vai apontar os caminhos. E principalmente lá em Deuteronômio 30, né? Eu vejo isso de uma forma, assim, muito bonita da parte de Deus. Deus apaixonadamente, ou seja, não indiferente, nem apático ao ser que ele criou, aos seus filhos e filhas. Ele diz: aqui está diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E é curioso porque é como se Deus estivesse trazendo todo o povo de Israel para a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E dando a eles a oportunidade de escolher novamente qual futuro eles queriam para si. Vida ou morte, bênção ou maldição. Mas no finalzinho do capítulo 30, Deus ele diz: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Ou seja, ele não só dá as opções, mas ele chega próximo assim e ele diz: olha, eu não vou suportar ver você tomando outro caminho. Então, por favor, eu ia falar aqui por amor de Deus, né? Mas por amor de mim mesmo, eu vejo Deus dizendo assim: olha, escolha o melhor caminho. É isso aqui que eu quero para você. Eu quero que a gente desfrute de uma caminhada nesse sentido. É um Deus que apaixonadamente ele tenta nos convencer a seguir pelo caminho da vida, né? Mas sempre, sempre teremos diante de nós a possibilidade de escolha, porque Deus é amor. E amor é liberdade, e é uma escolha que a gente faz também. Deus nos ama, mas o amor dele é algo que espera uma correspondência da nossa parte. E aí entra a nossa decisão também, né? Essa condição abre espaço para nós querermos esse relacionamento, desejar esse relacionamento. E eu acho isso muito, muito bonito. Maravilha. A palavra de Deus é tão profunda, né? Bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Eu vou pedir, então, para fazerem as suas considerações finais, tá bom? Vamos dar um passeio assim e fechar a nossa discussão dessa noite aí, as considerações. Quem começa? Eu acho que eu posso dizer que, pegando um gancho daquilo tudo que foi dito e a citação a menção do Jacques Ellul que o Lucas fez sobre, e aí eu trago para uma frase mais romântica e poética do Dr. Amin Rodor, que também foi um querido professor que tive no seminário. Ele vai dizer assim: não somos nós que guardamos a lei, é a lei que nos guarda. Entender a lei como algo não restritivo ou barreira a ser superado, mas como um guarda-reio que protege, né? E também usando ainda mais uma vez, citando mais uma vez o Amin Rodor, ele vai dizer que não é o resumo da lei que é o amor, mas a soma de toda a lei que é o amor. Então, ao entender toda a vontade de Deus, revelada não só nas tábuas das 10 palavras, mas em toda a manifestação do percurso, como o Luciano colocou, onde ele não coloca só 2 caminhos à disposição, mas ele caminha revelando sua graça e seu amor com seus filhos, eu entendo ali o amor. E quando eu sigo aquilo, quando eu reflito aquilo que ele me ensina, eu estou manifestando o amor também, para com ele e para com os outros. Acho que eu vou na sequência aqui. Eu acho que de tudo isso que a gente falou, uma coisa é muito importante pessoalmente falando, que é, na minha relação com Deus, procurar obedecê-lo
e absorver a sua vontade para a minha vida, não porque eu tenho que prestar contas a um patrão, né, que vai chegar no final do ano e vai querer fazer um balanço da minha vida para me dar uma punição ou um aumento ou coisa do tipo, né? Mas um pai que quer ter uma boa relação com seu filho e que quer que o filho esteja bem, porque ele se importa de verdade conosco. Isso é muito importante porque se Deus é pai, então ele não ama punir a gente, né? Ele não nos ama punir. E, na verdade, ele quer que a gente entenda coisas e viva bem. E quando a gente coloca isso dentro da aliança, de novo, a gente não pode pensar a aliança entre Deus e o seu povo, entre Deus e nós, friamente ou tecnicamente. Mas é um pai que, ao mesmo tempo que olha para nossas insuficiências, para nossas falhas, ele é alguém que não vai nos punir eternamente. Ele é alguém que está procurando sempre nos alertar para um caminho de volta, e as suas consequências não são... são sempre tentando reerguer o filho que caiu, né? E não para afundar ninguém na lama. Eu gostaria de concluir, né, observando que se a lei, né, como a gente afirmou, é o reflexo do caráter de Deus, né, e ele sim sabe o que é bom desde Gênesis 1 para a humanidade, né? Lucas, teu áudio está baixo de novo, se puder repetir, por favor. Deixa eu ver, melhorou aí meu áudio? Alô, pode repetir. Alô? Posso. Fala, vamos ver. Oi, alô, tá dando certo agora? Tá, ele tá um pouquinho abaixo dos outros, mas pode falar um pouquinho, acho que vai ter que falar um pouquinho mais. Mas eu não mexi em nada aqui, eu acho que... Tá, agora melhorou. Beleza. Então, para concluir, sendo a lei um reflexo do caráter de Deus, né, eu acho que um dos atos de maior sabedoria humana é obedecer. E sendo que Deus cria o ser humano livre, né, com total liberdade, obedecer é também o maior ato de liberdade, né? A possibilidade de escolher é a maior prova de que eu sou livre. A possibilidade de obedecer é a maior prova de que eu sou livre. Então, eu acho que o chamado bíblico é para que, sendo livres, nós obedeçamos a esse Deus que nos liberta e nos resgata constantemente. Bom, eu quero terminar dizendo assim que me emociona muito ver que tudo de Deus, tudo se resume em amor, que é a pessoa de Deus, né? Amor, o amor dele, que irradia e que depois recebe todo esse reflexo de volta, né? E que Israel... eu fico assim chocado de ver como tudo isso aqui foi oferecido para Israel como nação e todas as promessas e tal, mas aquilo não recebeu o eco que Deus esperava, gostaria que tivesse, né? E que hoje o Israel de Deus, diferente daquele Israel, é todo aquele que deixa com que isso faça parte da sua vida e que de novo devolva a Deus esse eco de amor. Ele não está restrito a uma nação, não está restrito a uma religião, não está restrito a uma organização, uma denominação, mas ele tá restrito a corações. Essa igreja invisível de corações que, recebendo esse amor, recebem, guardam e difundem uns para com os outros também. Ou seja, é por isso que dessa última vez o plano de Deus, no fechamento dele, o povo de Deus, né? O povo de Deus é um povo vitorioso, porque é esse povo que não está restrito a uma nacionalidade, a uma religiosidade ou uma religião. São todos aqueles que só Deus consegue enxergar, só Ele consegue ver como Pai quem são aqueles filhos dele que correspondem a isso. Gente, mais uma vez, obrigado aí ao nosso trio maravilha aqui, né? O Lucas, o Luciano e o André, brigadão aí, muito bom, tenho aprendido um montão com vocês. Obrigado você que está participando, que está colocando a sua opinião aí no nosso no YouTube, no Facebook,
Esses comentários, eu tenho dito, eles fazem a lição, o que é dito e mais o que você comenta. A gente vai acompanhando tudo isso e que Deus nos abençoe. Nós vamos orar para terminar essa lição e eu quero convidar você a fechar os olhos. Deus amado, que tudo isso seja realidade na minha vida, Pai, e na vida de cada um de nós. Toda essa oportunidade maravilhosa de sermos seus filhos, escolhendo obedecer e pertencer, que isso seja parte dessa aliança do Senhor comigo e minha com o Senhor também. Obrigado por isso, Senhor. Toma-nos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Até a próxima sexta-feira. Nós estamos aqui às ordens sempre, esperando você. Que Deus abençoe.